Olá, caros amigos do Grupo Horta de Souza. Vamos para o nosso estudo desse sábado, dia 18 de dezembro de 2021, com o texto do livro Dimensões da Verdade, a lição 36, Passes. Começando com o texto de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição 88, Velar com Jesus. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo enquanto Jesus aguarda resultados na incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores e inquietando-se pela execução dos próprios desejos, a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece, esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união pela eternidade? E assim vamos começar com a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que nos acompanham por mais uma semana, por mais um dia de estudo, por mais uma oportunidade de aprendermos, pedindo que nos abençoem, que nos abram a mente, para que possamos absorver os ensinos que nos são oferecidos por tantos espíritos, e que também para que nos mantenhamos despertos e não adormeçamos, como foi dito nesse texto que acabamos de ler. Que assim seja, Senhor, fica conosco. Graças a Deus. Bom, então, o texto de hoje do livro Dimensões da Verdade é o texto número 36, Passes. E esse texto é interessante porque ele nos fala da questão do que nós esperamos, né, e da nossa impaciência quanto à questão do passe, porque muitas vezes não conseguimos a cura, não conseguimos o que desejamos com a questão do passe. E existem várias questões a serem consideradas, né, de acordo com o texto que Joana nos enviou, e eu pretendo debater aqui e levantar, né, algumas coisas para que nós possamos meditar. Bom, a questão do passe, ela está envolvida com diversos aspectos, né? Um deles é o dom, a habilidade ou a possibilidade que o médium tem, né, que ele traz até como uma missão, né? Ele traz essa habilidade, esse poder da cura através do passe. Mas isso torna necessário, né, que nós reflitamos sobre a questão não só do dom do médium, mas também da nossa receptividade a esse dom, a essa possibilidade de cura. Quantas vezes nós estamos numa casa espírita, ou em casa, ou num hospital, onde quer que seja, e pedimos, né, necessitamos de um passe,
e naquele momento do passe nós mesmos vamos, por enquanto vamos abstrair a questão do médium, mas nós, né, os recebedores do passe, quantas vezes nós estamos em um momento de distração, né, não nos encontramos numa situação de prece, né, de absorção daqueles fluidos que vão chegar para nós, e muitas vezes estamos ali no passe da mesma forma que a pessoa vai, por exemplo, para uma missa, para um culto ou para um evento qualquer religioso, e sem nenhuma concentração, né, sem nenhuma atenção ao que o padre ou o pastor ou quem quer que seja esteja falando, e muitas vezes ali preocupado em estar ali numa posição de respeito, mas olhando para o relógio toda hora, preocupado, né, com seus afazeres, preocupado com o que vai fazer ali depois que sair daquele lugar. E nós, né, muitas vezes também, né, enquanto recebemos o passe, muitas vezes não estamos numa situação de concentração, né, e de abertura, né, de abrirmos o nosso corpo, o nosso perispírito para receber aquela cura, para receber aquele tratamento. Então é muito comum isso, né, e a gente querer que chegue para nós uma graça, né, uma cura, ou o que quer que seja, ou seja ela espiritual, seja ela física, de um mal físico, mas nós mesmos não abrimos a porta para essa cura. Então isso é uma questão que nós precisamos refletir, né, quando Joana nos lembra ali que muitas vezes a gente pensa, né, que isso aí antigamente, na época do Cristo, né, os apóstolos tinham esse dom de curar, tinham essa possibilidade, né, de exercer essa cura até em casos muito graves, e hoje muitas vezes nós pensamos que isso está extinto, né, ou que isso não acontece mais como acontecia no tempo do Mestre, e não é bem assim, né? Talvez o que nos falte são vários, na verdade nos falta a fé, nos falta naquele momento uma concentração, né, uma receptividade a essa cura, e também nos falta observar em outras pessoas. Será que é assim mesmo? Será que outras pessoas não estão recebendo a cura, não estão recebendo, né, esses fluidos, né, esses remédios? Então muitas vezes a gente acha que porque não aconteceu conosco é porque não está acontecendo, né? E aí vem um pouco daquele nosso orgulho, né, de nos colocarmos, né, né, como o mundo girando em torno do nosso umbigo, né? Então isso é um aspecto que nós precisamos considerar, né? A nossa humildade e a nossa fé, né? A possibilidade que nós damos, né, para que os espíritos, através do médium, nos curem ou nos ajudem de alguma forma. E eu acho que, assim, eu penso, né, eu considero por mim, mas acredito que eu esteja num contexto generalizado, né, de que muitas pessoas, muitas vezes, não estão naquele momento do passe numa situação de aceitar aquilo e de absorver aquilo. Tá? Então esse é um aspecto. O segundo aspecto que eu queria ressaltar é a questão do próprio médium, né? Muitas vezes a pessoa que está aplicando o passe, né, a pessoa que tem aquele dom da cura, ou que tem aquele dom, né, de colocar as mãos e realizar uma melhora naquele paciente, naquela pessoa que tá recebendo, né? Muitas vezes essas pessoas também naquele momento não estão concentrados, não estão numa atitude de prece, numa atitude até de passividade para receber dos espíritos desencarnados, né, dos médicos espirituais, as forças, né, as energias que são necessárias para aquele momento. E muitas vezes, assim como a pessoa que às vezes está recebendo está distraída, né, tá com a cabeça em outro lugar, o médium também pode estar naquele momento distraído, preocupado com problemas particulares, preocupado com o horário, preocupado com a chuva que está caindo, e muitas vezes não está tendo aquela concentração necessária, como é que eu vou dizer, também aquela
aquela possibilidade, né, aquela porta aberta para que os espíritos, os bons espíritos, nos ajudem. Então isso é um outro aspecto. Um terceiro aspecto, eu diria também, é da conduta no dia a dia do próprio médium, né? A gente sabe que nós abrimos portas, né, de acordo com a nossa conduta, nós abrimos portas, né, para espíritos que pensem, né, que vibrem na mesma frequência que nós. Se nós vivemos, se nós levamos uma vida desregrada, numa vida em que a prece não é uma coisa constante, né, que se nós nos deixamos levar, né, pelos vícios, é claro que nós afastamos de nós, né, aqueles espíritos que poderiam estar nos acompanhando e nos trazendo benefícios. Então assim é com o médium, né, que é um ser humano como outro qualquer, né, e que para que ele exerça aquele dom, ele precisa estar em sintonia com os bons espíritos. Da mesma forma que um médico físico, um médico encarnado, precisa estar sempre estudando, estar sempre se atualizando em relação, né, às novas técnicas, novos remédios, novos fármacos, né, o passista, o médium, o curador, ele precisa também estar numa atitude constante de prece, abrindo portas, né, para que os bons espíritos o acompanhem. É claro que o médium não precisa ser um santo, né, como ninguém é, mas é importante que ele, enquanto médium, procure se conectar, se sintonizar com os bons espíritos, né, e para que ele possa então usufruir do seu dom e exercer a sua função de cura, né, e de alívio para as pessoas. Então essa comunhão, né, daquele que recebe o passe com aquele que dá o passe com os espíritos que nos ajudam, ela é fundamental. Então é necessário que nós reflitamos, né, enquanto pacientes ou enquanto médiums, né, como que nós estamos tratando aquele momento do passe, como que nós estamos tratando, lidando com esse dom do passe e com mais esse presente que Deus nos dá, né, que é a possibilidade do passe, da cura pela imposição das mãos, né, da nossa melhoria, da nossa vibração, né, do nosso corpo físico através do passe. Então que nós possamos refletir sobre isso, né, como médiums e como pacientes, ou aqueles recebedores do passe. Né, o que nós estamos fazendo com esse dom, o que nós estamos fazendo com esse presente que Deus nos deu. Será que nós estamos cuidando disso? Né, é uma reflexão que precisamos fazer. Creio que seja isso que Joana tenha tentado nos passar, né, enquanto também mais um dos espíritos que tem a missão de nos ajudar, e acho que a gente precisa realmente refletir, né, e ruminar esse texto, né, e refletir sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós estamos fazendo do momento do passe e do dom do passe. Ok? Espero que esse texto, essa reflexão seja útil para todos nós, e vamos à nossa prece, agradecendo mais uma vez a Deus, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por tantas benesses, por tanta caridade que nos é destinada e que muitas vezes nós não sabemos aproveitar. Senhor, nos ajude a nos mantermos com a porta aberta para os bons espíritos, com as nossas portas abertas para a cura, com as nossas portas abertas para boas vibrações, para bons fluidos. Fica conosco, Senhor, nos ajude também a nos mantermos vigilantes, sempre vigilantes, em relação às companhias que atraímos, as companhias encarnadas e desencarnadas que atraímos, para que possamos então estar em sintonia com os bons espíritos e poder exercer o dom do passe ou receber a graça do passe da melhor forma possível. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Um bom sábado a todos.